Olá, queridos, a paz do Senhor seja com todos. Eu sou o evangelista Tassi e esse é mais um vídeo aqui do nosso canal. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, peço para que você deixe a sua inscrição. Embaixo desse vídeo você vai ver um botão inscrever-se. É só clicar e você já estará inscrito e estará fazendo esse canal crescer ainda mais. Estamos chegando à marca de 2.850 inscritos, mas sabemos que podemos ir mais longe porque o nosso Deus é grande. Se você, ao final desse vídeo, gostar desse conteúdo, você pode deixar aí seu curtir, seu like, compartilhar com outras pessoas, como também deixar um comentário a respeito do que nós estamos falando, ou deixar também uma sugestão para os próximos vídeos. Que Deus abençoe sua vida e vamos para mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre a imagem do Senhor. O que o Senhor quis falar quando lá em Gênesis 1, ele fala: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando nós falamos de imagem, nós sabemos que é algo muito importante, tanto para nós, humanos, quanto para Deus. Veja, a gente não coloca a nossa imagem em qualquer coisa. Por exemplo, nas suas redes sociais, você coloca a sua foto ali, a sua imagem, você não coloca qualquer pessoa do seu lado. Você vai colocar alguém que você gosta, alguém da sua família, alguém da sua parentela, até do círculo de trabalho social. Sempre vai estar ali alguém que você tem algum tipo de relacionamento, que tem alguma importância, alguma relevância. Você pode ver também os candidatos, estamos em ano de eleições. Os candidatos eles vão atrás de pessoas famosas, pessoas benquistas, para tentar melhorar a sua própria imagem. Elas fazem vídeo, elas fazem caminhada, comentam ao lado dessas pessoas. Para quê? Para melhorar a sua imagem, porque a imagem é muito importante, A imagem ela demonstra respeito, ela impõe, ou não, ou falta do respeito, ela impõe outras situações que vai dirigir ali a sua vida, o seu cotidiano. Por isso que nós vamos ver essa importância do que é a imagem. Por que o Senhor estava falando a respeito disso? Porque nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Primeiro eu quero falar algo de muito pontual sobre a imagem de Deus. Olha o que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo de número 13. João está tendo ali uma revelação, uma visão. Ele foi arrebatado em espírito, quando Deus vai revelar ali, a sua palavra para os anjos das igrejas, começando pelos anjos da igreja. E João, ao ouvir essa voz, ele que se vira, ele tem a revelação da glória de Deus, da presença e da aparência do Senhor. Olha o que diz lá em Apocalipse 1, versículo de número 12, para a gente entender. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingidos pelos peitos como um cinto de ouro. Agora olha o versículo 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Então essa é a imagem que João teve do Senhor. Algo muito glorioso, grandioso, o esplendor do Senhor. Tanto que ele só pôde ver porque ele estava ali em espírito. Então você vê o tamanho da importância do que nós estamos falando aqui. Lá em Gênesis, como eu já falei, Deus ele falou: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, não só de aparência, mas também de sentimentos, de sentir as coisas, sentir tristeza, sentir alegria, sentir essas emoções, melhor dizendo. Então você vê, mas eu quero falar a respeito da imagem, do que é ter a imagem do Senhor. Então, como eu estava falando, a imagem é algo muito importante, tanto para nós quanto para o Senhor. Você lembra daquele relato onde
Jesus estava ali e chegam as pessoas, né, perguntando acerca do tributo, né, do imposto que era colhido naquela época. Olha o que diz lá em Mateus, capítulo de número 22, a partir do versículo 15. Mateus 22, versículo de número 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam, e enviaram-lhe aos seus discípulos, como os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que é verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olha a aparência dos homens. Olha o que eles estão falando aqui. Dize-no, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Então, eles estão fazendo ali um questionamento para Jesus, né, a respeito do tributo, né, que se dava a César, né, que é o imperador de Roma. E você sabe que naquela época toda a região da Judéia estava ali, aqueles países estavam sob o domínio do Império Romano. Então, é natural que países, nações que estão debaixo, né, de uma ditadura ou de um império e que eles paguem o tributo, né, ao imperador, no caso César, né, aquela pessoa que está no governo daquele império. Então era natural que se pagasse o tributo, mas eles estavam experimentando Jesus, querendo que Jesus defraudasse Roma, né, para que Jesus fosse preso pelos crimes cometidos a Roma, a César. Mas olha o versículo de número 17, de novo, né? Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Olha o versículo 18. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me o que? A moeda do tributo. E eles lhes apresentaram dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é essa esfinge e esta inscrição? Né? Esfinge é uma imagem, tá? É um desenho, né? Melhor dizendo. Disseram-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por que Jesus fez questão de perguntar o que estava naquela moeda? Porque aquela imagem refletia o que César dava valor, que era as riquezas. Por isso que ele dominou, né, outras nações. Por isso que Roma dominava outras nações para ter poder, para ter riqueza. Então aquilo era muito importante para César, tanto que ele colocou a sua imagem naquilo que ele valorizava. Então quando nós lemos lá em Gênesis, né, no capítulo 1, quando na criação Deus fala, façamos o homem em nossa imagem, o que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que nós, que você, que eu, somos muito importantes para ele. Somos a primazia da sua criação. Porque você vai ler lá, você conhece a história, você vai ver que Deus deu ordem, né, para o universo, quando ele deu a voz da criação. Tudo que foi feito por ele foi feito pela sua palavra. Mas quando ele foi fazer o homem, ele colocou a sua imagem e semelhança. Então não era algo comum, era algo fora do comum, fora do padrão. Era algo excepcional. Então quando nós olhamos para a sua palavra e vemos a importância que Deus dá para a minha vida, nós podemos, pelo menos, entender a razão pela qual um Deus, que era todo-poderoso, que era grandioso, que os seus olhos eram como chamas de fogo, ele se fez carne, se fez humano, simplesmente para que eu e você pudéssemos voltar a refletir a glória e o esplendor do Senhor. Que o Senhor te tome pela tua mão agora e te conduza a um caminho muito excelente, para que você volte a refletir a imagem do Senhor, porque você não foi criado por um acaso. Você não foi uma obra do destino. Você não foi um acidente de percurso. Você foi criado por um propósito. Você foi criado
por uma vontade excepcional do Senhor. Então volte para a tua essência. Volte para os caminhos que vão te conduzir à glória do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo e viva o Senhor Jesus.